Olá, eu sou o Vitor, aqui da Vica, e nesse vídeo eu quero conversar um pouco sobre vocês, sobre qual o melhor caminho que eu considero para... Olá, eu sou o Vitor, sou da Vica, sou da empresa Vica. Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vica, e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre qual que eu considero hoje o melhor caminho para quem vai fazer uma construção. Antes de começar esse vídeo, quero que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, que ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Assista o conteúdo se você gostar. Não esqueça também de curtir esse vídeo, deixar nos comentários qual que é a sua opinião. Lembrando, no link da descrição a gente tem 3 links importantes. 2 links, são 2 materiais gratuitos. Tem um formuláriozinho ali, se você quiser, nem precisa de preencher, você pode fazer o download gratuito ali, não precisa de passar nenhuma das informações que vai pedir ali, só ir colocando qualquer coisa. Um é um checklist para o sucesso da sua obra, o outro é o como um e-book, né, como construir sem surpresas, e o outro é, se você gostar do que eu falar aqui nesse vídeo, o primeiro link que está nessa descrição é um formulário para gente que você vai preencher e eu vou entrar em contato com você para a gente agendar uma reunião para entender qual que é o seu momento, o que você busca e a gente conseguir te ajudar da melhor forma possível. Então vamos pro conteúdo. Hoje eu quero conversar sobre o melhor caminho, né, que eu considero para uma construção. Imagina que a gente tem um ponto A e a gente tem um ponto B. O ponto A é você hoje, começando, pensando em como será a sua construção. E o ponto B é a sua construção pronta, a sua casa ali pronta, do jeitinho que você e sua família toda imagina ela. Imagina agora esse caminho do ponto A ao ponto B igual uma estrada. Uma estrada que você vai fazer uma viagem. Você vai também sair de um ponto A da sua cidade que você está para a cidade que você vai. Você entende que para você ir de uma cidade para outra, você pode ter várias opções de caminho? Por exemplo, aqui, a gente é de Goiás, veio para Sorocaba, e quando a gente vai para Goiás visitar a família, a gente tem várias opções de caminho. Tem a primeira opção, que é aquela que a gente coloca no Waze ali, automático, e ele dá pra gente, mas depois a gente foi descobrir que talvez esse não era o melhor caminho, que às vezes o Waze vai simplesmente vai cortando o caminho, né? Ele vai entendendo aquele caminho que vai gerar o menos tempo, mas não necessariamente esse menor tempo vai ter o melhor conforto no caminho ali. Às vezes a gente passa por algumas rodovias. Eu lembro até quando a gente foi antes de vir para Sorocaba, a gente foi para Santa Catarina, né? E aí na primeira vez, na ida, né, para Santa Catarina, a primeira vez a gente foi só uma vez, né, mas a vez que a gente foi para Santa Catarina ali de carro, bem no comecinho ali em Goiás, o GPS já levou a gente para um caminho de uma estrada. A gente foi chegando, numa estrada de terra, né? E quando a gente tava ali mais ou menos na metade do caminho para atravessar a estrada de terra, uma valona, um buraco que não tinha como atravessar. A gente teve que voltar e aí pegar um outro caminho, andar mais um pouquinho para ir para outro caminho. Então, assim, às vezes o próprio GPS, ele é meio obscuro. Se você não conhece tudo o que acontece naquele caminho para você sair do ponto A para o ponto B, às vezes você vai confiando ali e às vezes ele vai te colocar numa encruzilhada dessa. Ou em rodovias que não são tão boas, que ele calcula o tempo, você tem um tempo menor, mas na hora que você chega ali na prática não é um caminho tão bom. Tanto que nesse caminho de Goiás a Sorocaba, a gente foi entender depois de um tio da Carla que trabalha com guincho, né? Então ele anda muitas rodovias do Brasil. Ele falou, não, vai colocando primeiro de Goiás para Uberlândia, depois de Uberlândia para São José do Rio Preto. Ele foi destinando, não lembro exatamente os caminhos, mas ele foi destinando para a gente os caminhos, para a gente ir colocando o GPS, para a gente ir pegando sempre as rodovias melhores ali, que era o que a gente buscava, as rodovias melhores, a gente ter mais conforto, ter mais tranquilo ali, mesmo que a gente fosse pagar um pedágio a mais, né, por encarar as rodovias melhores. Então, para as rodovias piores, não teríamos pedágios. Algumas pessoas podem preferir, tem pessoas que não gostam, vou pagar pedágio, sei o quê, vou passar pela rodovia, ter um buracado, mesmo que estiver buracada, demorar um pouquinho mais, não tem problema, vou por ali mesmo. Então, tem pessoas, vai tudo do gosto de cada um. Então, do ponto A para o ponto B, a primeira premissa é, o que vocês querem? Você quer um caminho mais confortável, mesmo que vá pagar mais pedágio? Ou não, você quer pagar menos pedágio e dentro disso, qual que é o melhor caminho?
para você. Então, entende que você primeiro tem que entender as suas premissas e aí sim você vai saber qual que é o melhor caminho para você. E tem aquele outro caminho que era aquele caminho de antigamente, né? Que ninguém tinha GPS, que é você simplesmente sair sem rumo. Sair, sei a direção e vou perguntando como chegar em tal cidade, como chegar em tal lugar, e aí você vai andando. Mas entende que esse caminho ainda pode ter mais obstáculos do que aquele que o GPS às vezes vai te pôr ali de cara. Então, é um caminho que vai ter muitos obstáculos e não necessariamente você vai estar pegando atalhos por estar pegando alguma indicação, assim como no GPS também não vai estar pegando nenhum tipo de atalho por estar seguindo o GPS, a não ser que você conheça exatamente qual que é esse caminho. Então, sem mais delongas, depois que eu trouxe essa introdução, essa analogia aqui em relação a uma viagem, eu quero agora trazer você para pensar em uma construção. Com tudo isso que eu falei, você entende que também numa construção, para você sair do caminho, do ponto A, que é você que querendo construir, e o ponto B, a sua casa exatamente estar pronta, você precisa percorrer um caminho que você desconhece? Você desconhece esse caminho. Se você nunca construiu, você desconhece. Ou se você construiu já e teve algum tipo de problema, você ainda desconhece. E agora, pelo menos, se você teve problema, você sabe que agora você precisa de seguir por outro caminho. São duas opções básicas. Ou você entender e contratar alguém que conhece cada um dos caminhos e vai te direcionar para cada um dos caminhos, ou você vai simplesmente ignorar isso e vai nos achismos, vai da forma a priori mais fácil, a forma que o GPS te dá de cara que é mais fácil, a forma que você vai perguntando para um para outro que não tem nada a ver o caminho que ele acha, o que você precisa de fazer, e aí você vai cortando caminhos, vai fazendo atalhos que você nunca sabe o que vai ter ali na frente depois. Às vezes você obtém uma vantagem agora, mas amanhã, na próxima etapa, na próxima cidade, você vai ter novamente um problema. Ou você vai ter novamente, não necessariamente, mas você vai ter um primeiro problema. E aí, sucessivamente, vai ter outros problemas. E, gente, obra é assim. Obra, se você não segue o caminho, não é se vai ter um problema, é quando vai ter o problema. É quando vai ter o problema. Agora, a gente tem, quando a gente quer entregar algo realmente bom para o cliente, a gente vai respeitar processos, a gente vai respeitar etapas que a gente tem durante esse caminho, para a gente conseguir chegar lá no ponto B da melhor forma possível, da forma mais tranquila possível, da forma com maior controle possível. E hoje, quando a gente fala de construção, pelo menos aqui na Vica, eu não consigo pensar em outra forma que não seja começar com a combinação um projeto arquitetônico básico e um estudo de viabilidade financeira. Você pode até começar com o seu projeto arquitetônico, já começar a pensar ali, mas sem fazer um estudo de viabilidade financeira, você já está querendo pular o caminho. Você já está querendo pegar atalhos para chegar no seu ponto B. E aí, você querer pegar esses atalhos e não fazer uma etapa do processo que é para chegar no ponto B, você está vindo aqui do ponto A, e aí agora você precisa ir por esse caminho. Não, você vai por esse aqui, você não quer passar por esse caminho aqui, que você acha que esse caminho aqui é mais curto. Beleza, pode até ser mais curto, mas pode ter lá uma vala que vai fazer você ter problemas e voltar para trás. E o que é esse problema em voltar para trás quando a gente fala de pular essa etapa do estudo de viabilidade financeira? É você ir lá, faz o projeto, quando chega lá na frente para começar a sua obra, você vai ter que fazer um orçamento minimamente para entender qual que é o custo dessa obra. Só que você já fez todos os projetos, fez projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, já está lá, todos os projetos prontos e vai começar a buscar uma empresa para orçar a sua obra. E aí nesse caminho você vai encontrar uma empresa que vai passar um orçamento para você que é aquele exatamente da sua obra. Pode ser que você escute outros orçamentos que não sejam esse exatamente o que você vai utilizar para começar a sua obra, mas você gosta do número ali e vai começar a sua obra. E o que acontece? Já entrou em condomínios aí, ou na rua mesmo, casas que ficam paradas pela metade? É isso, é a nossa vala da nossa estrada. É o que faz a gente brecar e ter que dar
meia volta, ter que ir lá no começo novamente, porque a gente quis pular atalhos. A gente quis pegar atalhos. A gente, em vez de ir para o caminho que era o correto, de fazer uma análise financeira, entender o que é realmente aquilo que a gente está projetando, se está dentro do custo ou não, resolvemos pegar um atalho, não fazer isso, tá dentro, peguei o número por cima ali, tá dentro, vou conseguir chegar lá. E aí você não chega, porque você não calculou a quantidade de... vamos dizer, de novo uma analogia em relação a uma viagem. A viagem, dependendo do caminho que você vai pegar, do trecho que você vai pegar entre as cidades, você tem que também calcular ali, estimar mais ou menos se o seu combustível vai de uma cidade para outra, porque dependendo, tem regiões que não tem posto por muito tempo, não é? Então, é a mesma coisa. O estudo de viabilidade financeira vai ser um cálculo para você saber se você realmente vai conseguir construir a sua casa completa, se você vai conseguir chegar lá no final da sua obra. Agora, se você não calcula isso, você vai depender da sorte. E a sorte não é igual ao combustível, gente. Combustível, às vezes, a gente dá uma sorte, fica ali bem no cheiro, né? Igual a gente brinca, e dá certo. Mas a obra primeiro, você já investiu vários centenas de reais, e aí chegou um momento, você vai ter que parar, de certa forma, você vai perder aquilo que você investiu. Você vai ter que reinvestir, porque dependendo do momento que você for conseguir voltar essa obra, vai ter que arrumar coisas que ficaram para trás, e aí você só vai levando mais problema ainda. Agora, se você faz um estudo de viabilidade financeira, gente, estudo de viabilidade financeira, aqui a gente cobra a partir de R$2.000. Aí vai subindo, escalonando de acordo com o tamanho do projeto. Então, R$2.000, casas ali até 150 metros quadrados, a gente mantém esse valor de R$2.000, aí vai subindo um pouquinho. Você pagar R$2.000 para ter certeza que você vai conseguir investir, que seja 500 mil, que seja 1 milhão, 1 milhão e 500, se você ter essa certeza que você vai conseguir investir tudo para deixar a casa do jeito que você quer, será que não vale a pena? Mas ninguém faz isso, Vitor. Então, nunca vi ninguém falar de fazer isso, pagar isso. O normal é fazer projeto e pegar orçamento com a construtora e começar. Por isso que temos vários problemas em relação à construção. Até pessoas que tem dinheiro, a gente já passou por pessoas que realmente têm dinheiro e quase quando a gente vai orçar a obra real ali, quase chama a gente doido, mas é o que é. Porque primeiro, quando você está começando, você está usando números aleatórios. E quando você levanta realmente o seu projeto, você entende ali, em cada uma das etapas, o que realmente é o custo da sua construção. E aí agora você vai planejar, tá, beleza, chegou nisso. Tem como reduzir? Claro, sempre tem como reduzir. Ou não, às vezes você vai chegar ali, tá ok, tá dentro do valor que você espera, e às vezes tá até menor. Nossa, Vitor, tem como onde que a gente pode melhorar? Nossa, então vou poder investir um pouquinho mais naquilo que eu estava pensando. É isso, é trazer clareza. O estudo de viabilidade financeira serve para trazer clareza para o seu processo, para você saber exatamente a partir aqui, da saída sua, que é o projeto arquitetônico de estudo de viabilidade financeira, a partir da saída, tudo que você vai percorrer dali para frente. Porque aí todas as outras etapas que vierem ali para frente vão estar destinadas dentro desse estudo de viabilidade. Então, as próximas etapas que são projetos complementares, você já vai estar sabendo os custos desses projetos, então você já vai fazer uma contratação mais tranquila, planejamento, orçamento, você já vai pulando todas as etapas, orçamento de material, orçamento de mão de obra, você já vai sabendo mais ou menos o valor que precisa de chegar. Se você precisar reduzir, obviamente, a gente vai fazer estudo de viabilidade financeira, não vai ser o valor exato. Quando a gente for negociar, comprar cada um desses itens, obviamente, a maioria dos itens a gente vai conseguir uma negociação, dependendo da situação. Então, a ideia é sempre reduzir o valor. Claro que tem itens que não conseguem, nem sempre a gente consegue reduzir ali, porque tem muitos itens que são realmente tabelados e não tem muito para onde fugir. Às vezes mão de obra também, mão de obra a gente não tem muita margem, é mais ou menos aquilo ali, porque é uma prestação de serviço e é de um histórico que a gente tem de outras obras. Mas sempre tem o poder da negociação, sempre tem a oportunidade de negociação. Só que agora, você simplesmente orçar uma obra sem parâmetro, orçar qualquer coisa sem parâmetro nenhum,
O que adianta? Você está só jogando para baixo, não tem parâmetro, não está entendendo o que está sendo analisado. Agora, se você tem um estudo de viabilidade financeira, você já vai chegar ali em cada pessoa, em cada fornecedor e já vai ter um parâmetro. Você sabe que está dentro daquele valor e aquele valor estava ok. Então, na hora que você negociar, na hora que você conversar com cada um dos fornecedores, você vai saber se você pode, se vale a pena apertar ele ou não, se é um ponto ali, sempre em conversa com a gente, óbvio, se é um ponto que vale a pena apertar, se é um ponto que vale a pena negociar. E aí você, com esse parâmetro, você vai conseguir, às vezes, reduzir esse valor e vai ter maior controle. Só que a única forma de ter controle é fazendo o planejamento, é pensando antes, é sabendo antes o que é que você vai enfrentar ali na frente naquele caminho. Então, eu não vou falar o caminho todo. O que importa, gente, é o começo. É você sair certo, é você começar certo. Então, quando você começa um projeto arquitetônico com um estudo de viabilidade financeira, é o jeito de você começar certo, sem pegar atalhos para chegar no ponto B. Porque eu não preciso te passar por outros caminhos, porque você começando certo aqui, certeza que todo o restante do percurso você vai fazer da forma correta. Agora o problema da maioria das pessoas, é quando pula essa saída, quando não faz estudo de viabilidade financeira. E aí já começou a pegar atalhos. E aí é onde a gente encontra problemas. A hora que vai para a próxima cidade, a hora que vai para o próximo ponto, já começa a fazer bagunça, que é um ponto nos projetos complementares, é um ponto de um planejamento. Então já começa a pular e assim, a gente começou errado, o caminho é sempre errado. Às vezes tem gente que os outros pontos até fazem certo, mas esse aqui do estudo de viabilidade financeira, às vezes é um atalhinho que, gente, faz muita diferença. Que pode até dar certo, muitas obras dão certo pulando esse ponto aqui, mas a maioria é porque tem dinheiro realmente, às vezes aceita pagar lá na frente porque dá. Mas mesmo assim, é um dar certo com um pouco de problema. Não dá certo mesmo, sabe? Agora, quando você começa a estudo de viabilidade financeira, gente, é uma clareza enorme. A gente está aqui fazendo um projeto de uma casa para venda, nossa mesmo, que a gente está captando investidor. Inclusive, você está assistindo o vídeo e tiver interesse em investir com a gente, entre em contato também, que a gente apresenta para você a ideia desse projeto. Primeira coisa que a gente fez, que eu fiz em cima desse projeto, tivemos o projeto arquitetônico base, eu fiz um estudo de viabilidade financeira. Por quê? Esse estudo de viabilidade financeira foi o meu parâmetro para tudo, foi o meu parâmetro para todos os cálculos restantes da incorporação, para analisar os cenários da incorporação, para ver o que a gente realmente vai precisar ali para fazer a construção, todo o processo em si da incorporação, os cenários de venda, para analisar todo, para ver se o projeto em si é viável. Então a gente usou estudo de viabilidade para tudo isso e ao mesmo tempo, depois, para quando a gente for iniciar realmente a obra, agora eu tenho parâmetros. Então tudo que eu estou conversando daqui para frente para esse projeto, para essa obra, eu já estou conversando em cima dos parâmetros que eu tenho. Então eu sei para onde eu posso ir, porque inclusive é o meu parâmetro de cenário para o meu projeto ter se tornado viável. Então eu não posso deslizar disso, porque eu não posso querer, não posso simplesmente pagar mais em algumas coisas, porque depois eu posso inviabilizar meu projeto. Então agora esse estudo de viabilidade me serviu de parâmetro para todas as decisões que eu tomar daqui para frente. Então se eu vou pôr os tipos de adicionais que eu vou pôr, o valor que eu vou investir nesses adicionais, então tudo isso está controlado para o cenário que eu criei para ser viável o projeto. Então agora eu tenho o controle do meu processo, de tudo que eu vou fazer daqui para frente. Então agora eu sei todo o caminho que eu vou percorrer, até onde que eu posso ir, como eu posso pisar em cada um desses caminhos, como eu posso chegar, qual que é o combustível que eu vou ter para chegar em cada um desses caminhos. Espero que você tenha entendido. Se você realmente entendeu, entre em contato com a gente, vamos fazer o estudo de viabilidade da sua casa. Com certeza, de novo, gente, é um investimento muito baixo perto do retorno que você vai ter para a sua construção. Se você já acompanha nossos vídeos, você vê que eu bato bastante nessa tecla e eu vou continuar batendo bastante nessa tecla, porque assim, para a gente, para a empresa, um faturamento de um valor de estudo de viabilidade não é um faturamento muito mais baixo que um faturamento de uma obra, por exemplo. Só que para a gente, no momento, quando a gente entende tudo isso, para mim é muito mais importante eu conseguir viabilizar os negócios
fazer as obras realmente serem viáveis e trazer essa clareza para os meus clientes, do que simplesmente fazer obras com o cliente totalmente no escuro em relação ao que realmente ele vai custar e deixar para ele descobrir no meio do caminho o que ele realmente vai custar. E aí eu pegar meu faturamento e assim, não, gente, já fizemos isso e assim, ó, é totalmente desconfortável o processo. Então eu preciso hoje a gente entender que é melhor, a gente vai realmente conseguir ajudar mais as pessoas fazendo esse estudo de viabilidade, atendendo vocês com esse estudo de viabilidade, trazendo essa clareza para vocês no processo, do que necessariamente querer fechar a obra de qualquer forma e fazer a obra, beleza, estamos faturando mais, é bacana, mas não termos paz durante o processo, nem eu, e nem a Vika e nem você como cliente ali, porque vai ter várias surpresas no caminho, porque você porque você pulou etapas, porque você quis pegar atalhos e não entendeu qual que realmente era o seu percurso ali completo e o que você realmente precisaria para percorrer esse percurso da forma que você realmente vai querer, da forma que você escolher. Lembra que eu falei lá no início, a forma da viagem, você escolhe, igual de Sorocaba para Goiás, tem várias opções de caminho, mas a gente escolhe qual caminho que a gente quer fazer. E da mesma forma a construção, tem vários caminhos. E você vai escolher qual que é realmente o seu caminho. E quando eu falo de caminho, é muito mais numa obra. É muito mais em relação ao investimento, aonde você vai fazer o investimento em cada uma das etapas que a gente tem na obra, do que qualquer outra coisa. Porque você começar com números genéricos e ir para a sua construção, você não está olhando nada, você está com um número genérico e tudo e não separou. Sustentabilidade a gente vai separar por etapas e aí vai tomar a decisão, escolher qual o caminho que a gente quer para essa construção realmente. Espero que você tenha gostado, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, se foi interessante, se valeu a pena essa analogia que eu fiz, se fez sentido para você essa analogia que eu apresentei aqui para você. Se tiver realmente feito, deixe nos comentários sua opinião, preencha ali na descrição o formulário que a gente tem, que a gente vai entrar em contato com você, vamos iniciar o estudo de viabilidade financeira para você, que com certeza vai te ajudar muito, muito mesmo, para que você tenha uma construção com muito mais controle, com muito mais tranquilidade e comece na hora certa. Às vezes a hora certa não é exatamente o momento que você acha que está preparado. A hora certa é quando você realmente tem o controle da situação e sabe exatamente que a sua construção vai ser em X valor. Então, espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.